Nós vamos continuar as nossas aulas com o tema Os Nossos Privilégios em Cristo. Quando nós nos achegamos a Deus, ou seja, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós chegamos cheios de maus hábitos, chegamos magoados, com muitas frustrações, alguns com fracassos na família, fracassos nos negócios, ou outros que não tinham crença nenhuma nas coisas de Deus, naquilo que Deus faz, também não conheciam a Deus. Mas um dia, pelo poder do Senhor, pelo seu Santo Espírito, que o convenceu a entregar sua vida a Jesus, nós fomos transformados, você foi transformado, você foi salvo. A salvação, ela nos dá dois presentes especiais. A salvação, nós temos os nossos pecados perdoados e é removido da nossa mente, do nosso coração, a culpa. Mas isso não é tudo. O bom disso também, da salvação, é que Deus nos dá o seu Santo Espírito. E o Espírito de Deus é uma coisa fundamental para que nós possamos ter uma vida diferente da vida que nós levávamos. Para que nós possamos ter uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida relevante. E isso só é possível com a ação e a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno, assim como Deus o Pai e Deus o Filho. Ele estava na criação. O Salmo 104, do verso 24 até o verso 30, diz o seguinte: Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Neles passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. E tu lhe dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu espírito, eles são criados e renovam a face da terra. Veja que coisa interessante esse salmo dizendo para nós que Deus continua a fazer. Deus continua a trabalhar. O cientista, um dos mais importantes do nosso século, falecido eu acho que em 2018, Stephen Hawking, ele quando começou os seus trabalhos, ele disse que o universo estava encolhendo. E isso foi uma pandemia cósmica, porque como é que o universo vai encolher? Então todos nós seremos engolidos pelos buracos negros que estes também eram dos seus estudos. Mas quando isso? Daqui a 100 milhões de anos, pelo menos. Mas o interessante é que esse grande cientista, depois ele continuou os seus estudos, e já, tempos depois, ele disse, eu estava enganado. O universo não está encolhendo, mas o universo está expandindo. A Bíblia fala, Jesus fala em João 5,17, Jesus diz a seguinte palavra: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Deus continua a criar. Deus é um Deus dinâmico. Mas a nossa lição de hoje é sobre nós temos o Espírito Santo. Que grande privilégio, é um dos nossos privilégios em Cristo Jesus. Como eu disse, o Espírito Santo não começou quando Jesus nasceu, mas ele é eterno, ele já existia. E no Antigo Testamento ele tinha uma ação diferente.
A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era que Deus escolhia uma pessoa específica para uma missão específica. Então, o Espírito de Deus era derramado sobre aquela pessoa, mas depois que aquela missão era cumprida, o Espírito de Deus se afastava daquela pessoa. No Novo Testamento, o Espírito Santo do Senhor tem uma função diferente, ou tem uma ação diferente. Quando a pessoa é uma nova criatura, quando ela nasce de novo, quando ela é salva, Deus coloca o seu Santo Espírito na pessoa e ele passa a morar eternamente com aquela pessoa. O Espírito Santo do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento e ele era prometido no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, vários textos, dentre eles o profeta Isaías. O profeta Isaías, durante 40 anos, ele pregou para que a nação de Judá voltasse para Deus, se arrependesse e voltasse para Deus, e não fossem levados ao cativeiro babilônico. A Babilônia era o grande império que estava se formando na época. Mas, no capítulo 40, o profeta Isaías já faz uma promessa que no futuro Deus enviaria o seu Espírito e que transformaria por completo os corações das pessoas. No versículo 3 do capítulo 44, ele diz o seguinte: pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei meu espírito sobre as suas proles e a minha bênção sobre os seus descendentes. O texto mais falado e mais conhecido sobre o Espírito Santo, que viria esse Espírito prometido, nós encontramos no livro do profeta Joel. E o profeta Joel falou isso aproximadamente 800 anos antes da vinda de Jesus. E o profeta Joel também, falando para que o povo mudasse, para que o povo se arrependesse, ele fala no capítulo 2, do verso 28 e 29, diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão visões. Até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Veja só, o profeta aqui está falando por Deus, Deus dizendo: olha, eu vou trazer para todos os povos. Então, já não seria mais no futuro essa promessa, não seria mais para uma pessoa específica, mas para todas as pessoas. O profeta Ezequiel, ele também fala em outros textos a respeito da vinda, do envio do Espírito Santo sobre as pessoas, mas ele descreve no capítulo 36, o verso 26 e 27, qual era a finalidade maior da vinda do Espírito Santo, que diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. O sentido aqui é o seguinte: olha, eu vou dar para vocês um espírito, um coração sensível, um coração que possa ouvir e possa obedecer a Deus. E ele continua: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Veja só, o profeta Ezequiel está dizendo que isso era uma das finalidades da vinda do Espírito Santo quando chegasse nas pessoas, quando descesse sobre as pessoas, que as pessoas se tornassem obedientes àquilo que Deus deseja fazer, à vontade de Deus. No Novo Testamento, a primeira pessoa que fala sobre o Espírito Santo, ou como se chama o batismo do Espírito Santo, foi João Batista. O profeta Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento a escrever, aproximadamente 400 anos antes de Jesus nascer. Mas veja que coisa, muitas pessoas dizem assim: foi um tempo que Deus ficou em silêncio. Não, Deus não ficou em silêncio. Mas Deus achou que as palavras dele do Antigo Testamento eram suficientes para que as pessoas se preparassem para a vinda do seu filho, a vinda do Messias. Da mesma forma, Jesus já retornou aos céus aproximadamente 2000 anos e prometeu que vai voltar.
E nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento, e Deus disse que isso era suficiente para que nós estivéssemos preparados para a volta de Cristo. Mas João Batista, como eu falei, ele é considerado o último profeta da linhagem dos profetas do Antigo Testamento. E João Batista, o próprio Jesus, diz que dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Então não teve ninguém maior do que João Batista dos nascidos de mulher, quer dizer, dos humanos propriamente, somente humanos. Porque Jesus, ele era humano, mas também ele era divino. Esse texto Jesus fala em Lucas 7:28. Mas João Batista, ele tinha uma mensagem. E essa mensagem nós encontramos tanto em Marcos como em João. Mas o texto de Marcos, ele diz o seguinte, ele também promete, as suas palavras continuam sendo as palavras de promessa do Espírito Santo que viria sobre as pessoas. Marcos 1:7-8 diz o seguinte, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então João Batista, ele tinha uma função de levar uma mensagem de arrependimento para as pessoas, para que essas pessoas já estivessem com seus corações prontos para receberem o Cristo, o ungido de Deus, o Messias que chegava. Jesus Cristo, um pouco antes de ser crucificado, ele está dando as últimas orientações aos seus discípulos e Jesus diz para eles que é necessário que ele vá. E no Evangelho de João, no capítulo 16, quando ele fala a respeito dessas coisas, ele diz assim, é necessário que eu vá. Se eu não for, não enviarei o Consolador, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador para ficar para sempre com vocês. Depois que ressuscitou, Jesus foi crucificado, foi morto e depois ressuscitou. E nas palavras que ele fala antes de subir aos céus, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz o seguinte, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, eu vou subir, mas vocês aguardem que em breve vocês vão receber poder para testemunhar de mim, das boas novas, ou seja, levar as novas de salvação, a mensagem de arrependimento para as pessoas. Veja que coisa interessante, Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, que nós aqui do mundo ocidental, nós chamamos de a Sexta-feira Santa. 50 dias após a sua morte, porque como Jesus foi crucificado na semana da Páscoa, e a Páscoa 50 dias após, eles comemoravam a festa do Pentecoste. E a festa do Pentecoste, ela é chamada festa das primícias, festa das primeiras colheitas, os judeus comemoravam isso. Então também era primavera. E que coisa interessante o Espírito Santo chegar nesta data, porque é uma data de recomeço, é uma data de frutos, colher os primeiros frutos. E no dia que eles estavam reunidos, o livro de Atos, no capítulo 2, descreve tudo isso. Diz que quando o Espírito Santo chegou, o texto diz que quando o Espírito Santo chegou, eles ficaram cheios de poder. E Pedro, ousadamente, faz aquele grande discurso, ou aquele primeiro sermão, aquela grande pregação, e Pedro, ele cita o texto que nós lemos lá do profeta Joel. Diz, olha, a promessa de Joel, quando o Espírito Santo do Senhor ia descer sobre pais, filhos, servos e servas, hoje se cumpriu. Veja só, no passado, o Espírito Santo vinha para uma pessoa específica. O profeta Joel disse que viria para todas as pessoas. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, também já lido, disse que o Espírito Santo viria para mudar os corações das pessoas. Então Pedro, na sua mensagem, na sua pregação, ele fala a respeito
do profeta Joel, e depois ele faz um relato a respeito também do que Davi havia falado, e faz um relato também da vida de Jesus. E quando ele fala da vida de Jesus, ele diz assim: olha, vocês mataram o ungido, vocês mataram o enviado de Deus, vocês mataram o inocente. E aquelas palavras faz com que aqueles homens eles sejam confrontados com os seus corações duros. Aquilo pesou nos corações daquele homem. Daqueles homens, porque Jesus havia dito em João 16 e o verso 8, que uma das funções do Espírito Santo seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vejam só, as palavras de Pedro, e pela ação do Espírito Santo nos corações das pessoas, é o Espírito Santo que amolece, que quebranta os corações das pessoas para que elas respondam a Deus se arrependendo. Então, o texto lá de Atos diz que aquelas pessoas ficaram com corações compungidos, com os corações compreenderam a mensagem. Eles então perguntam para Pedro: o que faremos? E Pedro responde no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 37 a 39, diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois as promessas é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quanto o Senhor chamar. Pedro aqui está dizendo, Pedro disse para ele: olha, arrependam-se e pelo arrependimento vocês vão ter o perdão dos pecados e vão receber o presente. O dom é isso, é um presente. Deus vai dar de presente para vocês o Espírito Santo. Mas é interessante esta palavra aqui de Pedro, que ele diz: olha, esta mensagem não é só para um, este presente não é só para um. O arrependimento não é só para um, mas é para vocês, para os filhos de vocês. Deus chama vocês. Então, em Cristo, nós temos dois presentes extraordinários. Nós temos o perdão dos nossos pecados e nós ganhamos o Espírito Santo do Senhor, que vem morar para sempre em nossos corações. Mas por que nós precisamos do Espírito Santo? Primeiro, que só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Jesus fala de um novo nascimento. Jesus, quando fala para Nicodemos, em João 3, no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus, no versículo 6, ele diz assim para Nicodemos: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, quem nasce de uma forma natural, só tem a forma natural, é só carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, é necessário um novo nascimento. Tanto que Nicodemos se espanta: como que vai ser isso? Eu vou regredir e entrar no útero da minha mãe novamente? Aí Jesus fala para ele: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Muitas pessoas, elas imaginam que por ter uma religião, elas são filhas de Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 9, ele diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então veja só, esse é o primeiro ponto de ser um filho de Deus. A pessoa precisa ter o Espírito Santo de Deus. Como é então que a pessoa recebe o Espírito Santo? Da mesma forma, em todas as épocas vai ser da mesma forma. Da mesma forma que Pedro falou naquele sermão há 2000 anos atrás: arrependei-vos e tenham perdão em nome de Cristo. A mesma coisa o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 13 e 14, que diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram, olha só, esse é o ponto fundamental da mensagem do Evangelho: ouvir e crer. Ouvir e crer. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Olha só, não existe uma outra forma de ser salvo.
a não ser ouvir o Evangelho, crer na mensagem do Senhor, então você vai ser salvo. Ele continua dizendo o seguinte: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então há um selo, há uma garantia, há uma autenticação de ser filho de Deus. E é isso que ele continua, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo então resume aqui da seguinte maneira: ouviu, creu, se arrependeu, foi selado com o Espírito de Cristo, o Espírito da promessa, que é uma garantia que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é a autenticação, a certeza de que nós somos filhos de Deus. Mas o Espírito Santo, ele também tem uma importância fundamental na nossa vida, que é a transformação das nossas vidas. Uma pessoa não é salva para viver em pecado. Uma pessoa não é salva para continuar se prostituindo, continuar vivendo em amargura, uma pessoa continuar vivendo irada. Mas uma pessoa é salva para que ela possa ser transformada e ir cada vez mais ficando parecida com Cristo. Os filhos, eles apresentam hábitos dos pais, costume dos pais, comportamento dos pais. Então, aquela pessoa que nasce de novo, aquela pessoa que foi salva, aquela pessoa que entregou a vida a Jesus e que tem o Espírito Santo de Deus, a sua vida vai sofrendo transformações de tal forma que ela vai se parecendo com Cristo. Por quê? Porque Cristo é o nosso modelo de vida, o modelo de filho de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 até o verso 23, ele fala de duas pessoas e fala das transformações que ocorrem. Quer dizer, uma que foi transformada e uma outra que não foi. Ali o texto basicamente ele fala de duas pessoas, ou ele dá exemplo também de duas árvores que vão produzir dois frutos. Uma árvore que vai produzir frutos bons e uma árvore que vai produzir sempre frutos que são maus. Ele chama isso de obras da carne, a pessoa que produz só obras más. Ele diz o seguinte: olha, as obras da carne, quer dizer, o comportamento, como vivem aquelas pessoas, o que elas fazem. Assim, olha, prostituição, feitiçaria, ódio, brigas, embriaguez, imoralidades, porfias, iras e etc. Então isso faz parte da vida de uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele fala também, seguindo a respeito das pessoas que foram transformadas por Jesus e que têm agora no seu coração o Espírito Santo de Deus. E ele diz então a diferença entre uma pessoa e outra. Ele diz: olha, essa pessoa que tem o Espírito, ela é uma pessoa que tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele chama isso de fruto do Espírito. É como se fosse uma tangerina que nós temos 9 gomos. 9 gomos. E você pode crer que isso era a vida de Jesus. Jesus tinha amor, tinha paz. Olha só, mesmo na crucificação, nos seus piores momentos, ele tinha paz plena no seu coração, fidelidade, confiava plenamente em Deus e fazia sempre a vontade do Pai. Assim, os filhos de Deus vão também desenvolver e mostrar esses frutos que o Espírito Santo faz no seu coração. Que coisa triste para uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, mas que ainda continua uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que se mete em coisas erradas. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo do Senhor. Aqui o exemplo seria semelhante a um pai ou uma mãe que é chamado na escola porque o seu filho ou a sua filha está se metendo em coisas erradas. Ou mais ainda, um pai e uma mãe que criam um filho
com as melhores coisas, as melhores educação, e uma noite ele é acordado para ir à delegacia ver o seu filho que se meteu com coisas erradas. Evidentemente que esses pais ficam tristes. Da mesma forma, Deus fica triste quando as pessoas, quando os cristãos que têm o Espírito Santo de Deus fazem coisas que não são certas. É isso que o apóstolo Paulo, ele nos fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no capítulo 4, o verso 29 e 30, que ele diz o seguinte: não se metam em coisas desonestas, nem saia da boca de vocês palavras sujas, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, que vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que coisa! Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a garantia que você é filho de Deus, você deve mudar o seu comportamento. Você não pode ter um mau comportamento permitindo que assim o Espírito de Deus se entristeça, que o próprio Deus se entristeça com a sua causa. E ele também dá um incentivo para nós. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, o qual leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito e sejam conduzidos por ele. O exemplo que ele dá aqui é o seguinte: olha, as pessoas que vivem bêbadas, elas vivem se metendo em confusão. Elas são dominadas pela bebida, são dominadas pelo vício, são dominadas pelas depravações, pela ganância. Tem pessoas que são assim. Então, o Filho de Deus não pode deixar que essas coisas o dominem. Mas ele diz, olha, vocês precisam se encher do Espírito, porque vejam só, mesmo os filhos não gostam de estar perto de um pai quando ele está bêbado, porque ele pode perder o controle a qualquer momento. Primeiro ponto, o Filho de Deus, o Espírito Santo, é a autenticação de que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele vem em nós, ou ele fica em nós, para que nós possamos ser transformados, o nosso humor, o nosso caráter, para sermos realmente conhecidos como filho de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus em nossas vidas também tem uma outra função, para que nós possamos compreender as Escrituras. Jesus falou em João 14, naquele mesmo momento que ele já estava próximo de subir aos céus, ele diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Jesus aqui chama o Espírito Santo de o Conselheiro. Ele diz, olha, o Pai vai mandar em meu nome e ele ensinará vocês. No capítulo 13 de Mateus, Jesus ali está conversando com seus discípulos e falando em parábolas para as multidões. E os discípulos perguntam assim de Jesus depois, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus responde assim, para que as pessoas vendo, elas não veem, e ouvindo, não ouçam. Jesus ali está se referindo ao texto do profeta Isaías, também no capítulo 6. Jesus está dizendo, olha, o sentido é esse aqui, quem se aproxima de Deus tem que se aproximar com humildade. E muitas pessoas, elas se achegam à Bíblia para encontrar defeitos na Bíblia, para encontrar erros na Bíblia. Então, Jesus aqui está dizendo, olha, essas pessoas vão olhar, mas não vão ver. Vão ouvir, mas não vão compreender. E o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito dessas coisas, em 1 Coríntios 2,14, ele diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque essas coisas, elas são discernidas, ou elas são compreendidas espiritualmente. Então, o Espírito Santo de Deus também tem essa função de fazer com que nós leiamos a palavra de Deus e nós possamos compreender a palavra de Deus.
Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que pedir primeiro, antes de ler, quando for começar a leitura, pedir que Deus ilumine o nosso entendimento para que a gente possa compreender aquilo ali. Iluminar, de uma forma assim muito simples, é trazer luz. Se você ficar numa sala escura, você vai precisar de uma luz para compreender. Iluminar é isso. O Espírito Santo ilumina o seu entendimento para que você compreenda. E depois que você lê a Escritura, você deve pedir de Deus, dizer assim, Deus, me ajude agora a aplicar, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a aplicar aquilo que nós lemos. Isso aí, de uma forma resumida, é aquilo que nós falamos, que a leitura da Bíblia vai fazer com que, pela ajuda do Espírito Santo, nós vamos compreender e depois vai desenvolver em nós, vai frutificar em nós o fruto do Espírito. E nós vivemos um tempo em que mesmo os cristãos, eles precisam permitir que o Espírito Santo de Deus transforme as suas vidas para que esse fruto de mansidão, de amor, de paz, de alegria, de domínio próprio, ele possa aparecer no meio de uma sociedade irada, no meio de uma sociedade raivosa, uma sociedade sem esperança. O Espírito Santo também tem uma quarta função na nossa vida, que a presença do Espírito Santo nos leva a pensar nas coisas que são eternas. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela só pensa nas coisas aqui da terra. Ela não pensa nas coisas da eternidade. A sua mente ou a sua consciência vagamente diz que algumas coisas existem, como o céu, como o inferno, ou um dia de julgamento. Elas podem pensar muito vagamente nessas coisas, mas elas nunca param para pensar, para tratar essas coisas com seriedade. Mas o novo nascimento muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda os nossos objetivos. Os nossos objetivos são mudados. Por quê? Porque nós começamos então a pensar nas coisas eternas. Quando Moisés ele estava caminhando com o povo no deserto, e eles já estavam com o tempo no deserto, Moisés então diz para eles qual era a finalidade daquilo ali. E Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, no capítulo 8, no versículo 3, diz o seguinte: qual a finalidade? Para que vocês aprendam a confiar em Deus e a saberem que nem só do pão viverá o homem. Ou seja, ele está dizendo aqui, vocês têm que aprender a confiar no Pai de vocês. Essas palavras Jesus repete, ou ele cita, quando ele é tentado por Satanás. Ali nós encontramos esse texto, Mateus 4:4. Quando Satanás diz assim, olha, tu está com fome, transforma essas pedras aqui em pão. E Jesus diz para ele, está escrito. Jesus cita a palavra de Deus. Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus, quando está falando a respeito das ansiedades, ele fala do versículo 25 até o versículo 34, mas o resumo aqui é o seguinte, Jesus diz assim, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos pela comida, não fiquem ansiosos pelo que vocês vão vestir, não fiquem ansiosos pela saúde, pelo onde vocês vão morar, porque confie em Deus. Deixe que o Pai Celeste de vocês cuidam disso para vocês. É evidente que nós devemos trabalhar, que nós devemos fazer as coisas que são normais de um ser humano sadio. Mas Jesus aqui está dizendo, olha, isso aí não pode tirar o sossego de vocês. Vocês não podem ficar ansiosos por causa dessas coisas, porque vocês têm um Pai que cuida de vocês. Vocês não vivem sem o Pai. Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós, se você é filho de Deus, confie nesta relação que você tem de um pai amoroso com um filho. Não tenha medo, não fique ansioso. São essas palavras que o apóstolo João escreve na sua primeira carta, no verso 18 do capítulo 4. O amor lança fora o medo. Então nós não podemos ter medo de Deus, mas nós podemos confiar que nós somos filhos de Deus, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor,
que autentica que nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo do Senhor, que vai transformando a nossa mente, o nosso coração, os nossos objetivos, para que nós possamos ser uma pessoa melhor. E o Espírito Santo de Deus também tira o nosso foco aqui das coisas terrenas e coloca o nosso foco, a nossa mente na eternidade. Mas a palavra de Deus também nos adverte a respeito dos espíritos. O apóstolo João, ele faz uma advertência, por quê? Porque nem todo espírito é espírito de Deus. Porque o diabo, ele é imitador. Moisés, quando ele se apresentou a Faraó, ele foi com seu irmão Arão. Deus havia dito para ele ir lá. E quando ele chegou lá com Faraó, que falou, dizendo que estava em nome de Deus, então Arão, ele pega o seu bordão, o seu cajado, e no final da conversa, ele joga aquele cajado no chão, na frente de Faraó, e aquilo se transforma em uma serpente. Você vê esse texto a partir do capítulo 3 de Êxodo, aí vai seguindo até o capítulo 8, vão chegando as pragas que vão acontecendo ali também. Mas então o Faraó, ele chama os seus feiticeiros, os seus encantadores, e eles chegam e jogam também os seus cajados, e os seus cajados também se transformam em serpente. Mas diz o texto que a serpente de Arão engoliu todas elas. E depois Arão pega e o seu cajado volta, a serpente volta a ser um cajado. Depois, em outro momento, quando Arão e Moisés voltam, e Arão levanta o seu bordão em direção aos rios, e a água se transforma em sangue. Faraó também chama os seus encantadores, os seus feiticeiros, e eles repetem também, em menor escala, mas repetem também o mesmo sinal. As mesmas coisas acontecem quando acontece a praga das rãs. Os seus feiticeiros também conseguem produzir rãs. Mas na quarta praga, que foram a praga dos piolhos, os seus feiticeiros não conseguiram fazer com que brotassem piolhos. E Faraó diz assim, por que vocês não estão conseguindo fazer? No versículo 19 do capítulo 8, ele diz assim, olha, isso nós não conseguimos fazer. Isso é coisa de Deus, isso tem o dedo de Deus. Em um outro momento, quando Moisés estava passando na jornada também do Egito, eles chegam e acampam perto do território de Moabe. O rei moabita, ali ele ficou com medo. Então, ele chama o rei de Moabe, chamado Balaque, ele chama um encantador, um profeta daquela região, e diz assim, olha, eu quero que você amaldiçoe esse povo. De início, o profeta, Deus havia dito para ele não fazer essas coisas, mas o rei prometeu para ele poder, dinheiro e tudo mais, então ele preferiu ouvir as palavras do rei, porque ia ser recompensado, e foi para lá. Mas toda vez que esse homem levantava a sua voz, as suas mãos para amaldiçoar o povo de Israel, ele terminava era por abençoar. E na terceira vez, o rei de Moabe diz assim, ei rapaz, que negócio é esse? Eu te chamo para tu amaldiçoar e tu tá aí abençoando? Aí Balaão diz a seguinte frase para ele, olha, o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Esse texto você encontra em Números, do capítulo 22 em diante, mas no capítulo 23 e no versículo 23 ele diz o seguinte, olha, não há feitiçaria ou encantamento que possa pegar em Israel. Olha que coisa interessante, essa palavra é para nós. Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode ter medo dessas coisas. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus está vacinado contra estas coisas. Por que nós devemos provar? João, na sua primeira carta, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, diz o seguinte, filhinhos, não creiam em qualquer espírito, mas examinem para saber se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus
desse modo, confessar que Jesus Cristo veio em carne e que procede de Deus. Na realidade, esse texto aí que João está falando, ele é o mesmo texto escrito de uma outra forma, naquela passagem ali de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 até o verso 16, em que Jesus pergunta dos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem: olha, que você é um dos profetas, que você é o João Batista que ressuscitou, ou que você é Elias. E Jesus então pergunta para Pedro: e você, Pedro? E Pedro responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto aqui quer dizer o seguinte: tu és o Salvador, tu és o único, tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo enviado de Deus. Este é a confissão de todos aqueles que creem em Jesus, que são selados pelo Espírito. E Jesus fala isso para Pedro, assim: olha, Pedro, o Pai te revelou isso, isso não veio de você, mas o Pai te revelou. E João aqui está nos orientando o seguinte: olha, vocês não devem crer em tudo que é Espírito. Por que eu estou fazendo essa advertência para vocês? Porque Deus, ele é um ser moral, Deus é santo, o Espírito Santo também é santo, é por isso que o nome é santo. Deus não peca. Mas aqui no Brasil, nós temos muitas religiões que parecem ser de Deus. São religiões que pregam a bondade, que pregam fazer coisas boas. Vocês lembram que o mais famoso médium aqui do Brasil, assim como os magos de Faraó, faziam milagres e feitiçarias. Mas o tempo provou que não era de Deus, que na realidade era um imoral e um depravado. Está até preso hoje. Mas esses homens, esses espíritos que não são de Deus, eles findam cativando muita gente e levando muitas pessoas ao engano. É por isso que o apóstolo João diz aqui: olha, filhinhos, provem os espíritos, vejam se são de Deus, porque o Espírito de Deus é, acima de tudo, um espírito de liberdade, um espírito de paz, um espírito de sossego de espírito. E os espíritos que não são de Deus aprisionam, amedrontam, as pessoas têm medo. Mas você não deve ter medo. Você não deve ir atrás de arrumar confusão, arrumar briga com essas pessoas. Mas cria no texto lá de Números 23, 23. O apóstolo João também fala isso. Números é o texto que eu falei para vocês. Olha, mandinga, feitiçaria, não pega contra o povo de Israel. O apóstolo João, continuando nesse texto do capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, quer dizer, venceram os espíritos do mundo, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E no capítulo 5 dessa mesma primeira carta, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e o mundo todo está no poder do maligno. O ponto principal, ou o resumo dessa nossa aula de hoje, é que quando nós somos salvos, nós somos perdoados dos nossos pecados, a nossa culpa é tirada e Deus ainda nos dá o presente do Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar. Primeiro, que Ele é a autenticação de que nós somos filhos de Deus. Depois o Espírito Santo vai transformar o nosso caráter, a nossa vida. Depois o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender a Escritura. E depois o Espírito Santo vai nos ajudar também a compreender as coisas que são de Deus ou as coisas que não são de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a viver como uma vida que agrade a Deus, como um filho autêntico de Deus, que desenvolve o fruto do Espírito no meio de uma sociedade irada, no meio de uma sociedade irritada, no meio de uma sociedade depravada, mas que você vive com esperança, com gratidão a Deus, sabendo que Deus cuida de vocês, e o Espírito Santo faz com que você viva com esperança, viva sem medo, porque é a autenticação que você é um filho de Deus. Que Deus nos abençoe.